Boa noite a todos. Esse tema, Aliança da Ciência e da Religião, encontra-se no capítulo número 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. E Allan Kardec, ele esclarece-nos que um dos grandes problemas práticos que nós sofremos, nós, a sociedade humana, é a intolerância do lado dos religiosos e a descrença do lado dos cientistas. Um desfaz do outro, e com isso toda a humanidade fica à deriva. Ao mesmo tempo esclarece que o Espiritismo veio resolver esse problema. O Espiritismo é uma ciência nova, é uma ciência espiritualista, que tenta unir a ciência e a religião, ou seja, a razão e a emoção. Nós ainda estamos vivendo um franco desenvolvimento de intrigas na humanidade, justamente porque a ciência, de um lado, desfaz da religião e a religião, de outro modo, desfaz da ciência. Assim, ficamos todos repartidos, todos absolutamente divididos. Nós temos hoje, por exemplo, um debate que dura há séculos sobre, especialmente, o que aconteceu a partir do ano de 1859, quando Charles Darwin publicou, com a ajuda de amigos, inclusive Alfred Wallace, um dos colaboradores cientistas de Allan Kardec, quando ele publicou a teoria da evolução das espécies. A partir daí, uma polêmica secular se tornou uma polêmica contemporânea. Afinal de contas, nós viemos de um processo evolutivo ou nós viemos de um processo criacionista? Porque, a partir de Moisés, o livro Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, que conta com cerca de 76 livros, aproximadamente, fala-nos que Deus criou tudo. E durante 6 dias Ele criou o nosso mundo e no 7º dia descansou. Fez o homem do barro e fez a mulher da costela daquele homem. E a partir daí o mundo começou. Ele disse, faça-se a luz, e a luz se fez. A partir desta metáfora apresentada por Moisés há aproximadamente 4.500 anos, as religiões vêm repetindo a história de que Deus criou tudo. E de fato, Deus criou tudo. É uma grande verdade que todos defendem com grande precisão. Mas aí aparecem os cientistas e dizem que este mundo criado por Deus, a matéria, a natureza, ela vive um processo vir a ser. Ela tem um processo atômico dinâmico que vive num constante processo de mutação. E os átomos físicos, eles transformam-se, multiplicando-se, para variar as múltiplas formas e cores de vidas existentes no nosso mundo. E que este mesmo processo atômico passa por gradativas evoluções. Quando Charles Darwin apresentou cientificamente a sua pesquisa, embasada em outros tantos pesquisadores, inclusive Alfred Wallace, da evolução das espécies, aqueles que já defendiam a tese criacionista tomaram como ofensa essa assertiva e começaram a degladiar contra os evolucionistas. Os evolucionistas, lógico, diante de fatos, e quando os fatos não há contra-argumentações, começaram
a desmerecer as posturas religiosas ou daqueles que defendiam as religiões, quando anulavam o processo da evolução para dizerem que quando se admite a evolução, se está anulando a figura de Deus que criou a tudo e a todos. Notem uma coisa, o Livro dos Espíritos surgiu exatamente no ano de 1857, 2 anos antes de Charles Darwin apresentar a sua teoria da evolução das espécies, que foi em 1859. Charles Darwin, Wallace e outros cientistas, inclusive vários que ajudaram Allan Kardec, tentaram apresentar, alguns anos antes, esse material para reflexão do mundo científico, mas eles foram rechaçados. Os cientistas que, em grande parte, contribuem com suas tarefas, também têm demonstrado uma grande dose de presunção. E com isso, tornam-se pessoas quase que desqualificadas do ponto de vista da humanidade, já que a presunção e a arrogância afastam as pessoas. E é exatamente aí que Allan Kardec se coloca. Allan Kardec, ele levantou essa questão. A ciência e a religião não se dão as mãos. A ciência e a religião se degladiam. A religião diz que a ciência é de Satanás. E a religião desmoraliza a ciência. Ou melhor, e a ciência desmoraliza a religião. Porque a ciência faz experimentos, constata os fatos e mostra onde a religião está equivocada. A presunção e a arrogância da verdade vem de todos os lados. Os religiosos têm demonstrado grandes posturas arrogantes e os cientistas também. O que Allan Kardec propõe é que haja uma postura de moderação, que a religião e a ciência procurem se encontrar. E coloca o Espiritismo como sendo essa ciência espiritualista que serve de aliança entre a ciência e a religião, mostrando que é muito melhor para a humanidade se nós pudermos dizer assim: eu acredito em algo, eu tenho muita fé, e que diga isso de coração, com o endosso da ciência, com a chancela da ciência, que vem dizer realmente a religião está certa. Quando em 1857 Allan Kardec apresentou o Livro dos Espíritos, com 1019 perguntas direcionadas aos espíritos que responderam a todas elas, ele tinha em mente que ali estaria talvez a resolução para esse grande problema de desentendimento entre ciência e religião. E pensou que tanto os cientistas quanto os religiosos iriam aprofundar aquele material. Aliás, numa encíclica, o grandioso Papa João Paulo II, ele recomenda que os estudantes seminaristas conheçam as obras de Allan Kardec, especialmente os 5 livros que são o Espiritismo, ou seja, essa ciência nova, que tem uma filosofia explicativa de consequências morais. A saber, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e o livro A Gênese. Nesse material há uma tese que tenta mostrar ponderadamente as diversas opiniões. O que é mais curioso é que, através da comunicabilidade dos espíritos, os próprios idealizadores
os pensamentos religiosos, científicos e filosóficos de todos os tempos, reunidos no mundo espiritual, fizeram uma reciclagem, uma revisão, e liderados por Jesus, trouxeram ao mundo uma grande síntese do que podemos considerar o bom senso diante de todas as questões que a humanidade sempre fez. É importante que todo mundo procure conhecer esse material. Aliás, é bom que a gente lembre também que todas as vezes que algo importante para a sociedade foi trazido, que não tenha vindo das mãos das correntes constituídas dos poderes temporais, sempre houve uma grande contra-reação. E só muitos anos depois, ou séculos, é que se percebia o equívoco. O mesmo Papa João Paulo II, que merece todo o nosso respeito e consideração, milhões de vezes, apresentou 7 perdões que a Igreja Católica formalmente tinha que fazer para a humanidade. Agora, por exemplo, nós estamos diante de uma situação em que, internamente, estamos discutindo o Dia das Mães. Quando falamos em mãe, inevitavelmente nos lembramos de Maria, a mãe de Jesus. E nós temos aí uma polêmica instalada dentro das religiões cristãs, que são mais de 400 no mundo, em termos de ramificações. A Igreja Católica, notoriamente, faz questão de mostrar que existe uma grande deusa para ser adorada, buscada, que é Maria, a mãe de Jesus. E o processo em torno da figura de Maria é algo estrondoso em termos de marketing religioso, jamais visto no mundo até os dias atuais. Por outro lado, nós temos os protestantes, que hoje se chamam evangélicos, que são, na verdade, pentecostais, em origem, que nos falam que Maria deve ser desprezada, abominada, em contraponto a esse exagero de endeusamento à figura da mãe de Jesus. Temos, de um lado, uns que contrariam o primeiro mandamento entre os 10 apresentados por Moisés: não adorareis a outro Deus que não seja aquele que nos criou a todos. Mas a Igreja Católica insiste, na verdade, em contrariar isso, criando santos e mais santos, agora são mais santos que os enviados, ferindo o primeiro mandamento da adoração, com todas as justificativas inteligentes, aparentemente plausíveis, mas completamente contrárias ao primeiro mandamento entre os 10 apresentados por Moisés. E os que protegem aqueles católicos já fazem também de maneira bastante oposta, bastante radical, o contraponto, quando não querem adoração em espécie alguma. E aí nós estamos diante disso. Temos representantes de Jesus brincando entre si, grandemente. O mundo antropológico e sociológico fez suas pesquisas e demonstrou que quem mais prejudicou a humanidade até hoje foram as religiões. E continuam a prejudicar. O mundo hoje está vivendo aquele período em que os positivistas, aqueles outros homens liderados por Karl Marx e Engels, montaram o socialismo com a ideia de criar uma sociedade justa, onde a figura da religião desaparecesse. Mataram o Deus apresentado às religiões para os homens, embora alguém disse que esse ato não significa que o Deus que criou os homens não estava incluído. Apenas o Deus apresentado formalisticamente, constituído pelas religiões. Tudo bem. Aí criamos um mundo socialista que sabe viver um grande caos. Ou seja,
ciência e religião estão se desencontrando a cada dia. E nós todos vivemos um turbilhão de desencontros tais que a agressividade aumenta a cada novo dia. E é justamente o que Allan Kardec chama no primeiro capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo a atenção de que nós temos duas grandes alavancas de progresso da humanidade: a ciência e a religião. Mas quando a religião diz que a ciência é do demônio e a ciência diz que a religião é ridícula, as duas alavancas que deveriam nos empurrar para frente estão emperradas. Aí nós vivemos esse estágio de coisas que nós estamos assistindo. Uma ignorância jamais vista. Um desfazendo do outro. Isso contamina todos. Agora nós estamos vivendo aquele processo da banana, né? O nosso lateral direito, né? O Brasil, o nosso baiano, que tive a oportunidade de conhecer pessoalmente em Salvador, Daniel Alves, fez aquele gesto de comer uma banana quando alguém atirou-lhe, como se estivesse dizendo: olha, você é um macaco. Como nós somos estudiosos dos primatas, por várias vezes já falamos aqui sobre nós, todos humanos e macacos, que somos todos primatas. Inclusive colocamos no site do Centro Espírita da Fraternidade à disposição de todos a pesquisa do grandioso biólogo Franz de Waal. Olhem esse livro, analisado pelo Espírito Hamed. O livro chama-se Estamos Prontos, que revela que nós todos, independentemente da cor, somos primatas. E o Espiritismo nos mostra que dentro do processo da evolução, dentro do planejamento de Deus que nos criou para a perfeição, é natural que a gente avance gradativamente as etapas do progresso, a marcha do progresso, mas quando avaliamos em que ponto estamos dentro dessa marcha, sabe-se que nós estamos na condição de seres semi-primitivos. Se nós analisarmos, como Franz de Waal fez muito bem, como vivem os macacos, verificaremos que entre nós e os macacos não há diferença alguma. E eu vou dizer mais. É de uma ignorância tamanha. Eu falo cultural, referindo, espero que o site vá para o mundo, pela rede internacional, aos brancos que se acham não macacos. Esses são de uma ignorância tamanha que a maioria dos macacos é branca. É branca, não é negra. Todos devemos comer bananas juntos, brancos e negros. Um dia eu dei carona a um rapaz que foi vítima de racismo. E ele falou assim: meu filho, eu não sei o que é pior. Se é um negro fedorento ou um branco azedo. Eu falei: rapaz, está aí uma dúvida que eu também tenho até hoje. Eu sempre tive o privilégio de visitar os jardins zoológicos em todas as cidades grandes que eu visitei. Eu adoro ver os macacos brancos, os macacos louros, os macacos ruivos. E eu vejo em cada um deles, cada um de nós. Quando eu visito e vejo os macacos ruivos, eu vejo Márcia, vejo Maria Almeida. Mas não tem diferença. Mas eu falo, isso é verdade. Minha família que me acompanha sabe que eu sou tanto mal quanto irônico. Tipo assim, na maldade, eu perco o amigo ou amiga, mas não perco a piada. Quando eu vou ao zoológico, eu vejo todos vocês lá. Falei: olha, Neide ali, olha, Cláudio, não, esse aqui sou eu. E a gente percebe
E uma das coisas mais fabulosas que nós fazemos aqui no nosso trabalho de treinamento mediúnico, e muitos já passaram por esse processo, outros vão passar agora esse ano, é aquele dia quando estamos encerrando a atividade do primeiro semestre e a gente pede todo mundo para pensar no companheiro, na companheira, e conviveu durante 3 meses. É o encerramento do trabalho no primeiro semestre. Eu digo assim, vá para casa e fique uma semana pensando em que animal o seu companheiro, a sua companheira se parece. Mas é para dizer isso na lata, na cara. Eu mesmo sou confundido, muito bem confundido, com o pinguim. Todo mundo me coloca como pinguim, a maioria. Eu sou realmente um pinguim. Não tem diferença. E assim nós vamos ver os traços nossos e vamos verificando o que o Espiritismo nos diz e mostra que nós estamos muito mais próximos do mundo primitivo de onde nós acabamos de sair do que a angelitude. O que é ridículo é nós que estamos nessa faixa de evolução ficarmos achando que nós somos santos, colocando auréolas, fazendo poses. E isso é que é ridículo. Inclusive Jesus, ele fez uma manifestação que é considerada a maior manifestação de dignidade de um homem puro aqui na Terra. Foi aquele dia quando Jesus, na Páscoa, estava no jeguinho, nós só comentamos aqui, porque ele não aceitou aquela homenagem hipócrita das pessoas, que num dia estavam dizendo que ele era o rei, no outro dia condenaram-no à morte. Ele montou no jeguinho porque ele não aceitou aqueles tapetes colocados para ele. Aquilo era o tapete da hipocrisia. E realmente aconteceu assim. Mas o que pegou, de fato, a última gota para os sacerdotes, foi que assim que ele saiu do jeguinho, ele foi para o templo. Não se preocupe, não, viu, Devaldo? Eu não vou xingar hoje, não, viu? Já foi recomendado, não xingue. Mas aqui nós temos corte, viu? Se eu xingar, pode cortar, não vai para a internet, eu posso. Mas naquele dia Jesus falou coisas pesadas. Se é mentira, se é verdade, está lá escrito. Mas assim que ele saiu daquele momento, ele foi à sinagoga e viu aquele tanto de gente vendendo coisas, transformando aquele templo de orações e reflexões em uma coisa que ele chamou de covil de ladrões. Você já pensou o que é isso? Vocês não passam, isso aqui não passa de covil de ladrões. Covil é cobra. Né? Nós temos sempre aquela ideia de que a cobra é peçonhenta. Até na Bíblia de Gênesis, os judeus já tinham essa ideia, que a cobra, né, a serpente, foi quem fez com que Adão e Eva pecassem, e por isso todo mundo hoje sofre. Ele chamou covil de ladrões. Coisa pesada. Aí os sacerdotes não aguentaram, porque eles alugavam aqueles espaços e tinham comissão pelas rendas. Pegou o pé, como se chegasse nós aqui, né, no Centro Espírita, e pegasse aqui, fizesse um comércio para ganhar dinheiro, roubasse as pessoas, assim por diante. Ele falou, a casa do meu pai não é um covil de ladrões. Foi o suficiente para que os sacerdotes, em menos de 24 horas, mobilizassem para que Jesus fosse condenado à morte como foi, julgado e condenado. A maior tragédia da humanidade. E assim o Espiritismo diz, vamos sair da ignorância. Gente, eu tenho recebido tanta mensagem no meu celular de pastores falando, você fica enganando as pessoas, falando que elas vão continuar vivas depois da morte. Sabe o que eu faço? Igual um dia minha filha, ela estava viajando numa excursão com os estudantes de Direito e no meio da viagem, no ônibus, alguém falou assim, olha, tem esse negócio de espiritismo, finalmente a gente vive ou não vive, o espírito comunica ou não comunica, e fizeram uma polêmica, até alguém lembrou, tem aqui a Letícia, ela é a filha da
rapaz lá do filho, que vive falando dessas coisas. O que é que você acha, Letícia? Ela disse assim: quando vocês morrerem, vocês vão morrer. Encerrada a sua. Não precisa discutir. Todos nós vamos morrer. Não vamos? Não, a gente vai saber. Então, para que brigar? Para que pastor brigar comigo, eu brigar com o pastor, o que quer que seja? Para quê? No dia que a gente morrer, a gente vai saber. Quem sabe a gente vai, ó, oh, que legal, rapaz, a vida continua. Realmente, poxa, né? Porque a ciência e a religião estão atrasadas, estão na Idade Média, que brigam uma com a outra. E é sempre assim. Quando vem um assunto espiritualmente necessário para a humanidade, as pessoas demoram para perceber. Só muito tempo depois é que a humanidade fala: poxa, é isso. Tudo bem. O Espiritismo não tem pressa nenhuma. O Espiritismo não está aqui para brigar com ninguém, para fazer guerra com ninguém. Nós não somos donos da verdade. Nossa igreja não é a melhor de todas. Nada disso. Mas uma coisa a gente já está percebendo: fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Vamos prestar muita atenção nisso. Porque Jesus nunca veio aqui a este mundo para dizer que veio aqui para nos dar carro e casa, prosperidade e avanço nas empresas e lucros rápidos, não. Eu já falei várias vezes, né, de tanto que os católicos e evangélicos divulgaram nas televisões, nos cursos, a Bíblia, até nós que somos ignorantes já sabemos o conteúdo da Bíblia. Olha, gente, em nenhum momento Jesus disse que veio aqui para dar prosperidade material. Ao contrário, ele alertou-nos quanto a esse tipo de postura. Ele falou: não ajunteis em celeiros. Antes, cuideis de conquistarem as riquezas espirituais, que são eternas, aquelas que nós vamos levar conosco. Não nos preocupeis com o dia de amanhã. Cuidado com as riquezas que a ferrugem corrói e que os ladrões roubam. Foram estas e outras coisas semelhantes que ele disse o tempo todo. Meu reino não é deste mundo. E ele falou do amor. A ciência espiritualista do Espiritismo está nos dizendo exatamente isso. Vamos resumir todas essas conversas e controvérsias numa única frase. E eu vejo pessoas tão inteligentes. Eu acompanho todos os programas, todos, eu assisto todos. Eu fico admirado com a inteligência das pessoas. Mas Jesus resumiu tudo, gente, numa coisa só. Ame a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então vamos pegar a nossa inteligência, a nossa sapiência e vamos trabalhar em cima disso. O que significa realmente amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos? E vamos deixar o resto de lado. Foi o que fez Allan Kardec. Ele, quando construiu o Evangelho na visão espírita, ele trouxe apenas a moral cristã, procurou retirar aqueles temas polêmicos que não levam a nada e trouxe ao âmago da mensagem dita por Jesus e apresentada pelos 4 evangelistas. E todos resumem a mesma coisa. A moral cristã é inequívoca. Não precisa de exegetas, não precisa de grandes cientistas para serem interpretadas. Simples, pura e cristalina mensagem. Amém. Amém. A Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmos e sereis felizes. É só. Muito obrigado a todos por este momento de atenção.